Provérbios capítulo 12, verso 15. Aliás, vamos ler do 1 até o 28, mas nós vamos nos deter no 15, ok? De 1 a 28, vocês dão conta? Que amém murcho, gente. Vocês dão conta? Vamos lá então. 1, 2, 3. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. O nosso comportamento pessoal revela aquilo que nós somos. O nosso comportamento revela
o que nós somos. E por isso é interessante, inteligente buscar sabedoria, e buscar essa sabedoria em Deus, na palavra de Deus, para que a gente viva melhor. A sabedoria muda o nosso comportamento. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito é esse que é de Deus. Então a gente precisa pensar que alguém guiado pelo Espírito manifesta os frutos, ou o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, designado lá no livro de Gálatas, capítulo 5, apresenta amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São coisas que estão manifestadas nas pessoas que têm dentro de si o Espírito. Então, quando alguém diz assim, eu não consigo amar, nós temos duas possibilidades. Possibilidade número 1, você ainda não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo recebeu o Espírito, e se recebeu o Espírito tem o fruto do Espírito. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é um pouco menos pior. É a possibilidade de você ter entristecido o Espírito. Se você entristeceu o Espírito, ele se retrai. A Bíblia diz, não extingais o Espírito. Esse retrair, não é que ele não está, é que não se dá importância a ele, então ele vai e toca a vida aí do seu jeito. Ok? O primeiro é amor. O segundo, gozo. Gozo é uma alegria que vai para além daquelas risadas por uma conversa animada. É algo que está intrínseco dentro da gente, mesmo nos momentos que parece que a tormenta chegou, né? O outro é paz. Paz não é a ausência das adversidades, é um tipo de comportamento no meio dela. A outra é paciência, uma longanimidade estendida, uma paciência estendida, a longanimidade, né? A outra é benignidade, é ter dentro de si a vontade de fazer o bem, é sentir desejo de fazer o bem. A outra é bondade, que vai um pouco mais além, que é, apesar de não merecer, o nosso comportamento não pode estar fundamentado no jeito que o outro vive. Nós não podemos dar bom dia para alguém só porque alguém dá bom dia para a gente. Aliás, Jesus falou isso. Você não pode saudar só quem te saúda. Se você saudar só quem te saúda, você não está fazendo nada demais. Os escribas e fariseus fazem isso o tempo todo. Aliás, Jesus falou, os gentios fazem isso o tempo todo, né? Se a gente só sorrir para quem sorri para a gente não está fazendo nada demais. Então, bondade é você fazer algo ainda que você não veja merecimento. Pois a outra é fé. Essa palavra fé, palavra mais adequada aí talvez seria fidelidade, que é um comportamento de confiança em Deus que não se abala para confiar em outras coisas, amuletos, a cruz de Cristo mais alguma coisa, mais um travesseiro, um lencinho, uma rosa ungida, um tapete de fogo, uma porta da esperança, uma subida na montanha, né?
A outra é mansidão, é ter a capacidade de absorver o golpe, né? E se manter resiliente. E a outra é temperança, é não ser explosivo o tempo todo. Aliás, a Bíblia diz, longe da gente a gritaria. Tem ambientes que é uma gritaria doida, né? É marido que grita com a mulher que grita com o marido, é uma coisa maluca. O que a Bíblia está dizendo é, se a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que ter o fruto do Espírito Santo dentro da gente, tá certo? É automático? Não, a gente nasce de novo e ele vai forjando na gente dia a dia. O Evangelho não existe para nos melhorar, o Evangelho existe para nos transformar. É diferente, entende? Nós não somos chamados a ficar melhores, nós somos chamados a ficarmos transformados. Está claro aí, gente? Ok. Então, de volta aqui. A sabedoria muda o nosso comportamento. Sem sabedoria a gente erra muito, e todos os nossos erros geram consequências importantes. Expressar-se bem com palavras bonitas, por exemplo, não revela sabedoria de ninguém, mas o comportamento no dia a dia, as atitudes, isto revela muito da pessoa. A Bíblia, por exemplo, falando de comportamento, nos chama a atenção para conselhos. E esse texto que a gente leu está recheado de conselhos. E quando a gente chega no verso 15, diz que o caminho do tolo, do bobão, é reto aos seus próprios olhos, mas aquele que dá ouvido a um conselho, esse é sábio. Então pensem comigo, conselho é bom ou é ruim? Quem já ouviu a expressão, se conselho fosse bom? Ninguém dava, vendia. Mas esta expressão não é adequada. Aliás, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros não falta sabedoria. A gente só precisa ter cabeça no lugar para não ficar ouvindo conselho de quem tem um comportamento inadequado. Ok? Cuidado com doutrinas de internet, por exemplo, né? A Bíblia apresenta a descendência de Abraão. Abraão, ele se casou com Sara. Desse casamento com Sara, ele teve um filho chamado Isaac. Mas ele teve, antes de nascer o Isaac, um outro filho, com uma moça chamada Agar. Agar era uma escrava, uma serva, que tinha sido agregada a ele quando ele viajou para o Egito. Ele saiu do Egito com ela. Foi um presente do faraó. Ele teve um filho com ela, é o Ismael. Só que quando a Sara morreu, o Abraão casou de novo. Casou com uma mulher chamada Quetura. Essa mulher chamada Quetura deu a Abraão 6 filhos. 6 filhos. Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Esses são os filhos que Deus deu para Abraão do ventre de uma mulher chamada Quetura. Aquele homem que quase 100 anos não podia gerar nenhum, depois que a Sara morreu, gerou mais 6. Então, o Senhor renova sempre. No meio deste grupo tem um chamado Midian, está vendo? Volta lá, meu filho. Midian.
Está vendo? Midian se tornou uma aldeia, se tornou um povoado, se tornou um grupo de pessoas importantes. O tempo passou e dessa região de Midian nasceu um homem chamado Reuel. Reuel. Esse homem chamado Reuel também é chamado na Bíblia por outro nome, Jetro. Jetro. Jetro se tornou sogro de Moisés. Moisés, quando saiu do Egito fugido, porque a turma queria matá-lo, ele foi para Midian. E em Midian, ele acabou se casando com a filha do sacerdote de Midian, que era o Jetro. Jetro era sacerdote de Deus. Não era sacerdote do Satanás, era sacerdote de Deus. Entenderam bem? E este homem chamado Jetro se tornou muito importante no contexto bíblico, por conta disso que a gente acabou de ler em Provérbios 12, por conta dos seus conselhos. Entenderam bem? Sim ou não? Naquela jornada de Israel saindo do Egito para Canaã, o sogro de Moisés deixou um legado significativo de ensinos que contribuíram para a organização do povo de Israel como nação. Moisés mora com Jetro, se tornou pastor das ovelhas de Jetro, foi pastoreando as ovelhas de Jetro, que ele viu a touceira de mato pegando fogo e foi lá para ver o que era aquilo, porque o que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo, mas foi o fato de o fogo queimar e aquela sarça, aquela touceira de mato não se consumir. Foi isso que chamou a atenção dele. E ele foi lá para ver o que era isso. Foi lá que Deus falou com ele e orientou ele a voltar para o Egito, porque ele teria a missão de tirar o povo de lá. Agora, quando o Moisés saiu do Egito com o povo, ele teve alguns problemas. Primeiro, a turma do Egito veio perseguir. Segundo, o mar estava na frente, Deus interveio e abriu o mar. Eles passaram. Do outro lado, teve um levante, uma rebelião, queriam matar Moisés. Mas aí Deus abriu uma rocha lá e deu uma água boa para eles. Numa outra ocasião, eles chegaram numa água amarga. Deus orientou ele, botou um madeiro na água e a água ficou doce. Então ele teve percalços. Mas em dado momento, a fama do que Deus tinha feito, tirando o povo de Israel do Egito, sob o comando de Moisés, chegou na casa do Jetro. Ocorre que quando Moisés disse para o Jetro que voltaria para o Egito, o Jetro o abençoou e ficou com a esposa do Moisés, se chamava Zípora, e com 2 filhos de Moisés, com a Zípora. O primogênito chamava-se Gerson e o segundo filho chamava-se Eleazar. Esses 2 filhos de Moisés ficaram ali sendo cuidados pelo avô, o Jetro, sogro de Moisés. Terminada esta fase difícil de perseguições, de lutas, as pragas, aquelas coisas todas, a fama chegou lá que Deus estava cuidando bem de Israel. Aí o sogro de Moisés entendeu que era hora de encontrar Moisés e arrumou esse encontro lá no Monte Sinai. Quando o sogro de Moisés vai para encontrá-lo, ele leva a Zípora e os 2 meninos. Capítulo 18 do livro de Gênesis.
É isso aí. O Gerson é o primeiro, verso 4. O Eliezer é o segundo. E nesse encontro fica bom, porque revela como era o relacionamento de Moisés com o sogro e como era o relacionamento do sogro com Moisés. É sempre muito bom a gente ler isto, para que a gente policie os nossos relacionamentos em família, né? Existe um negócio estranho no mundo, que todo mundo é muito unido até a hora de fazer o inventário para partilha. Vira uma brigaiada lascada, não é, gente? A gente precisa pensar que a gente precisa nos blindar para que a gente tenha um relacionamento saudável, inteligente, que não seja fundamentado em coisas, porque as coisas passam. Caixão não tem gaveta. Então guardem isso, que é importante, tá certo? Bom, o relacionamento é bom. Fizeram lá um momento importante, e nesse capítulo 18 você descobre que Jetro era um sacerdote de Deus, porque o Jetro fez um holocausto para o Deus de Israel. E quando ele fez o holocausto para o Deus de Israel, ele alegrou muito aquele povo todo. E veio para ali, para aquele momento solene, o Arão e a turma lá do sacerdócio todo. Ficou bonito. É muito bom quando a gente tem relacionamentos bons em família. Que um irmão, quando encontra o outro irmão, não tem pedra na mão, tem abraço, tem sorriso, tem alegria, tem festa. Mas às vezes, por conta de uma coisa à toa, se quebra esse laço de família. Isso não é uma boa ideia. Há pessoas que têm 3, 4 anos que não falam com outro irmão. Não sei como é que consegue. Todo mundo tem um telefone na mão, mas não fala com o irmão. Tempo desse aqui na igreja, o pastor Jurandir vai lembrar, tinha uma pessoa que tinha 30 e poucos anos que não falava com o irmão, 36, não lembro agora, 36, 38. Aí Jesus salvou. Quando Jesus salvou, lembra que começa a aparecer os frutos do Espírito? A pessoa nasce de novo. Quando a pessoa nasce de novo, começa a desejar corrigir os rumos da vida. E aí Deus achou um jeito de unir, e foi bonito de ver. Um morava no Nordeste, parece. Por quê? Porque as coisas vão se encaixando, vão se ajustando. Sempre é bom que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando está falando de irmãos ali, não está falando de irmão de igreja, não. É irmão de nação, irmão de família, né? Vivam em união. Só que tem gente que pensa que é união, que abraça e bota a unha nas costas. Não é isso. Agora alguém diz assim, mas ele não fala comigo, por que eu vou falar com ele? Pois é, Jesus falou isso. Se você só saudar quem te saúda, o que você está fazendo demais? Os gentios fazem isso o tempo todo. Por isso, se a nossa justiça não exceder, não ultrapassar, não ir além da justiça dos fariseus e dos escribas, de modo nenhum entraremos no reino do céu. Quem falou isso é o dono do céu, que é Jesus. Então, a gente não tem que fazer só porque o outro faz ou deixa de fazer. Tem que fazer por causa da gente.
E se ele não aceitar? Não aceita hoje, daqui mais um pouquinho se fala de novo, daqui mais um... Porque o quanto estiver em você, a Bíblia diz assim, o quanto estiver em você, tenha paz com todos. Todos. Tá certo? Agora veja. Já demonstrou o carinho que havia entre o sogro e o genro. Entre o genro e o sogro. Gratidão. Gratidão pelo que faz. Por exemplo, se você não tiver mais nada para agradecer do seu sogro, agradeça por ele ter te dado o cônjuge, ou o marido ou a mulher. Se não tivesse ele, você não teria sua mulher ou seu marido, não é isso? Seja agradecido. Seja agradecido, sempre. Ah, mas ele não me aceitou bem no início. Também você devia ter uma cara feia. Depois você se melhorou um pouquinho. Você já foi pior do que você é hoje. Jesus vai transformando você dia a dia, né? Então, esse homem, Jétro, gostava do Moisés. Mas não é só gostar. Jétro reconheceu em Moisés o chamado de Deus. Reconheceu nele aquilo que Deus tinha chamado Moisés a fazer. E quando chega no capítulo 18, verso 17, agora eu vou pedir para vocês lerem, do 17 até o 22. O sogro de Moisés disse para ele: não é bom o que você está fazendo. Gente, Moisés era o líder de um povo de mais ou menos 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. E ele está agindo, está trabalhando, está liderando, está fazendo o melhor dele, o que ele acha que é o melhor. Mas uma voz de fora, um olho de fora, alguém que chega, consegue perceber o que ele não está percebendo. E aí o sogro diz: o jeito que você está fazendo as coisas não está certo, não é bom. Veja o verso 18. Você vai morrer. E não é só você que vai morrer. Se você morrer, o povo morre junto com você. Porque isso que você está fazendo é difícil demais, só para você. Você não pode fazer tudo isso sozinho. Olha bem para o colega e diga: quem acha que não precisa de ajuda, diga, é tolo. Entende? Todo mundo precisa de ajuda. Não há ninguém que não precise de ajuda. Às vezes a pessoa é um gigante, guerreiro, um lutador, mas chega uma fase na vida que a doença chega e tem que ter alguém para botar comida na boca. Maguila passou isso. Um homem importante, guerreiro, trabalhador, como é que chama? Boxeador. Chegou a doença. Todo mundo precisa de ajuda. E se a gente ficar achando que a gente pode viver sem ajuda, a gente vai ter problema. Quando eu era recém-casado, tinha uns 4 anos de casado, nasceu a minha primeira filha, Carol. Carol nasceu depois de 4 anos de meu casamento. Eu tinha um Escort, aquele carro Escort. Aí eu saí do meu trabalho e fui para a igreja. Saí da igreja, fui ao supermercado Carrefour, ficava ali na região do Alphaville, e comprei um monte de coisa, que era o horário que a gente tinha para ir no mercado, era à noite. Era o horário que a gente tinha, às vezes até hoje. Às vezes eu vou no mercado 1h da manhã, que aí ninguém me vê.
Só que naquele tempo, quando eu falo naquele tempo, vocês pensam que é muito tempo, mas não é tão muito tempo assim. Os postos de gasolina não funcionavam na cidade, fechavam às 8 da noite. E só tinha posto aberto depois das 8 da noite nas estradas. E lá na nossa região, o posto mais próximo era na Castelo Branco. Eu estou indo para casa depois sair do culto, do mercado para casa. A Carolzinha era bebê, era um frio lascado, pensa num frio, mês de agosto, não parece? E acabou o combustível do carro. Num lugar estranho, escuro, porque era o nosso caminho para ir para a nossa casa. E eu fiquei ali num dilema: se eu saio e deixo a Suzy com a bebê, é perigoso. Ela não vai nem pensar em sair, perigoso. Se vai nós todos juntos, perigoso também. Eu fiquei ali, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Daqui a pouco passa um carro velho. Mas pensa num carro velho. Mas era velho, batendo, blá, 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 blá. Passou daqui na porta assim, parou, deu ré. O senhor precisa de ajuda? Eu preciso. O que aconteceu? Acabou o combustível. Vamos lá, eu te levo no posto. Só que todo o dinheiro que eu tinha gasto no mercado. Não tinha os cartões facilidade de hoje. Aí, mas tá assim, vai tá. Falei, tá bom, entra aí. Entrei eu, a Suzy e a Carol no colo. Chegamos no centro da cidade de Barueri, uma loja gigante, do tamanho disso aqui. Ele parou em frente, abriu a loja, entrou, voltou, foi comigo até o posto. Tinha um saquinho, era um saco plástico mesmo, que parece um galãozinho assim. Botou combustível, veio comigo até lá, botou o combustível no carro para eu poder ir. Quando a gente chegou lá, tinha uma viatura da polícia, estava guardando o carro. Aí a gente botou e foi embora. No dia seguinte eu fui para o meu trabalho e passei lá na loja para pagar o homem. E descobri que aquele homem era o dono daquela loja. Embora tivesse um carro esquisito, ele era o dono daquilo tudo. Mas ele foi o anjo de Deus para me ajudar. Glória a Deus. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós. Jetro percebeu que Moisés estava se matando, porque não aceita ajuda. E quando a gente não aceita ajuda de ninguém, a gente não faz bem o que está fazendo, a gente se prejudica e prejudica aqueles que a gente acha que está ajudando, porque aquilo poderia ser feito com melhor eficiência. Agora veja, um senhor conversando, ele é dono de acho que 12 ou 13 essas lojas de cuida de animal, pet shop, e em todos os pet shops tem como um mini hospitalzinho assim para animal, e cada um deles tem que ter veterinário. Só que este homem, que é o empreendedor que tem essas casas de veterinário, não é veterinário. Então, para que ele tenha um negócio de veterinária, ele teve que contratar veterinários. Entende? Significa dizer que todos precisam de ajuda. Numa empresa grande de transformação, precisa desde a pessoa lá da portaria, até aquele que trabalha nas máquinas, até aquele que vai trabalhar
nos estoques e em tudo mais. Por quê? É uma cadeia onde um precisa do outro, um ajuda o outro, para que se chegue no resultado final adequado. E Jetro percebeu que o Moisés estava indo por um caminho que não estava bom. Veja, verso 19. Olha o que o Jetro diz para ele: me escute, rapaz, eu vou te dar um conselho. E na hora que eu te der o conselho, Deus vai ser com você. Pergunta aí para o vizinho: o que você faz quando recebe um conselho? A gente tem que avaliar a fonte, né? Além de avaliar a fonte, a gente tem que avaliar a seriedade dessa fonte, e se aquilo passa nos filtros da palavra, ok? Eu vou te aconselhar e Deus vai ser com você. Olha o conselho: Moisés, seja você pelo povo diante de Deus, e leva as coisas a Deus, ok? Que é o que você já faz, é o que você faz normalmente o tempo todo. Você ora pelo teu povo aí o tempo todo. Mas olha o que você faz: faz claro, conhecido, objetivo, os estatutos e as leis. Ou seja, não fique guardando só com você como é que as coisas vão acontecer em cada caso. Faz todo mundo saber tudo. Entenderam bem? Qual é a lei? A lei é esta. Quem sabe? Todo mundo sabe. Qual é o estatuto? É tal, todo mundo sabe. Por quê? Porque fica tudo claro, ok? Aberto. Então faz isto, aberto. E diga para eles qual é o caminho que eles têm que andar e qual é a obra que eles devem fazer. Ensina. Ensinar é fácil? Eu costumo dizer para os obreiros que ensinar é mais difícil do que matar. Matar espiritualmente ou ministerialmente. Ensinar é difícil, porque tem hora que a gente tem vontade de tirar a cinta e dar uma surra, porque é uma teimosia que não aprende, né? Mas olha lá, a segunda parte do conselho. Primeira parte é: deixa claro qual é a lei, para todo mundo saber. Segunda parte: pega do meio das pessoas, do povo, e procura lá homens tementes a Deus. Por quê? Porque para ajudar a gente tem que escolher gente decente também, que senão você vai criar um problema que ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar, não é? Então, primeiro, esses que vão te ajudar, que sejam tementes a Deus, que respeitem a Deus, que temam a Deus. Coisa difícil é você trabalhar com gente que não tem temor de Deus. Você dá alguma coisa para ele fazer, vira uma bandalheira, mexe no que não deve mexer, põe a mão onde não deve pôr. É um problema. Por quê? Porque não tem temor de Deus. Tá certo? Então, primeira coisa, gente que teme a Deus. Segundo, homem de verdade. Por que ele escreve homem de verdade? Porque tem homem de mentira. Tem gente que finge que é homem, mas na verdade não é. Nesse sentido que vocês pensaram também. Quando pega aquele rapazinho que fica arrumando muita sobrancelha, para arrumar mais a sobrancelha do que a mulher dele, dá uma olhada nisso. Mas homem de verdade é aquele que fala sentado e sustenta o que falou quando levanta. É o que zela pela palavra.
Um homem de verdade sabe como tratar as coisas com honra, sabe o que é honra, né? Homem de verdade. Pessoas que aborreçam a avareza. A avareza é um pecado de idolatria, é o apego excessivo a coisas, a dinheiro. Então, a gente tem que tomar cuidado para que essas pessoas não sejam muito gananciosas, com vontade de ter, faz campanha para ter mais, e aí, né? Homens que aborreçam a avareza. E aí coloca essas pessoas em separação de níveis. Uns sobre 1000, outros sobre 100, outros sobre 50, outros sobre 10. É como se fosse assim, primeira instância, segunda instância, terceira instância, sabe? Por quê? Para que facilite para eles e alivie a tua carga. Imagina que só um vai declarar a lei. E tem 500 pessoas por dia. Aquelas pessoas que estão na fila vão desfalecer, não vão? Quem já chegou numa fila de qualquer lugar que parece que aquilo não acaba? Aí chega alguém lá e diz: ó, só vou atender até aqui, e você é o próximo. Dá vontade de tirar o sapato e tacar na cabeça, né? O que o Jetro está dizendo para Moisés? Vamos dividir a carga. Então você instrui essas pessoas, e essas pessoas vão cuidar dos negócios menos graves, e aquele negócio que for mais grave, aí eles trazem para você. Olha para o colega e diga: inteligência. Tem gente que vai dirigir a igreja, ele abre o culto, canta os hinos, lê a Bíblia, faz tudo sozinho, e a turma fica lá, e está cheio de gente abençoada, gente boa, que pode ajudar, mas ele não distribui. E pior, quando ele canta feio, e o outro canta bonito, e ele não deixa o outro que canta bonito cantar, e ele canta feio. Uma vez eu estava com o irmão Osmi, eu não lembro a congregação, eu acho que Deus não quer que eu lembre, mas eu cheguei numa congregação, eu e o irmão Osmi, pastor Osmi, mas tinha uma cantoria tão feia, mas era feia demais. Aí eu falei para o irmão Osmi: se eu não fosse crente, eu não entrava aí não. Deus me livre. Pensa numa cantoria feia. E às vezes tem uns irmãos lá que cantam bonitinho, né? A gente precisa aprender a distribuir, para não fazer tudo sozinho. As questões de maior peso, maior gravidade, traz. Agora as outras questões menores, distribui. Quando você lê essa história dos homens, o que vem na sua cabeça? São os dirigentes das congregações que trabalham ao lado do pastor. Tem o pastor da igreja. O que é a igreja? A igreja é a composição da sede mais as congregações. Toda essa somatória é a igreja. Então essa somatória que é a igreja tem um pastor, que é o pastor da igreja. E em cada uma das unidades que é a congregação tem um pastor na igreja, que é o auxiliar do pastor da igreja. Homens de verdade, tementes a Deus, que aborrecem a avareza. Tem que ser assim o dirigente da congregação. Tá certo? Por quê? Porque ele está lá servindo, representando aquele que Deus colocou para ser o pastor da igreja, seja ele quem for. Aí, aquelas questões menores lá na congregação, ele está apto para cuidar lá. Ele está preparado para aquilo. Ele é um homem temente a Deus, ele é um homem
de verdade, ele é um homem que aborrece a avareza, ele está pronto para aquilo. Agora, há questões que fogem da alçada dele, aí ele vem e traz para o pastor da igreja. Entenderam bem? É assim que funciona. Quando Moisés vai dizer para o povo o que ele já fez, está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 9, acresce nessa lista aí: no mesmo tempo eu vos falei dizendo, eu sozinho não consigo fazer tudo. Então, Deus já tem multiplicado vocês, e hoje vocês são em multidão como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais faça vocês crescerem ainda mais 1000 vezes do que vocês já são, e vos abençoe como Ele tem falado. Aí ele pergunta: como é que eu vou suportar isso sozinho? Gente, eu tenho saudade de quando eu dirigia a congregação. Eu não nasci pastor de igreja, eu era dirigente de congregação. Então, uma congregação com 250, 300 membros, eu ia na casa de todo mundo, eu sabia onde morava todo mundo, eu conhecia todo mundo, eu abraçava todo mundo. Por quê? Porque era aquilo ali, era o meu mundo ali. Então, meu final de semana com a Suzy era cuidando do povo. Depois que tem hoje um pouco mais do que isso, eu não dou conta. Não dou conta. Porque o dia só tem 24 horas, eu não dou conta. Então os irmãos vão fazendo o trabalho, vão fazendo um trabalho excelente, melhor do que eu, muito melhor. Agora, olha como Moisés diz, no verso, ele mudou por quê? Verso 9, isso. Como é que eu ia suportar tudo sozinho? Como é que eu vou suportar as moléstias, cargas e diferenças? Pergunta aí para os crentes, vocês acham que na igreja tem diferença entre crente? Pergunta aí. Tem gente que na época de política, nem paz do Senhor dá mais para o outro, porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro, vira um furdúncio. Depois passa, parece que fica crente de novo. Um vai na internet falando mal do outro, e aí pega um pastor que fica gritando com outro pastor, e eu fico olhando, e isso é crente, é? Mas olha o Moisés dizendo: como é que eu ia suportar isso tudo? Verso 13: peguem homens, faz assim, ó, sábios, inteligentes e experimentados. São os dirigentes de congregação, os pastores que dirigem a congregação. Inteligente, sábio, inteligente, experimentado. Já passaram alguns apertos. A Bíblia diz que o obreiro ele precisa ser provado para ser aprovado. O meu bisavô chamava Maximiano Ribeiro. Ele aceitou Jesus em 1949. Foi batizado no Rio Tietê. E aí ele era o porteiro da igreja. Pensa num porteiro bravo. Naquele tempo, o porteiro tinha que olhar para os crentes no culto de doutrina, no culto de oração, só podia entrar membros em comunhão. E na Santa Ceia tinha que mostrar o cartão de membro. Pastor Davi é desse tempo aí. É isso aí. Então, ele era rígido. Ele era menino e ele era o porteiro da igreja. Só que ele não era diácono, ele era porteiro, mas ele era, a gente chamava de cooperador. Aí o pastor Ataíde, que era o presidente da igreja, pastor da igreja, recebeu uma indicação para consagrar meu bisavô como diácono. Aí o pastor Ataíde diz assim: mas para consagrar tem que ser provado. Aí o meu bisavô olhou para ele e falou assim: eu já fui provado e reprovado.
Ai, Jesus. A gente precisa sempre observar que Deus precisa de homens sábios, inteligentes e experimentados, que já passaram situações que fizeram ganhar calo, né? Ganhar calo, experiência. E aí, pega isso entre o povo, para que eu os ponha por vossas cabeças. É os dirigentes de congregação, capitão de 1000, capitão de 100, capitão de 50, de 10. Tem gente que você sabe que Deus chamou ele para ser capitão de 10. Aí você manda ele para dirigir uma congregação que tem 1000. Aquilo vai virando um trem doido. Daqui a pouco o que tinha 1000 vira 10. E tem gente que Deus deu graça para ser capitão de 1000. Ele vai num lugar pequenininho, daqui a pouco aquilo vai ganhando vida e fica 1000. Tem outro que Deus chamou para ser capitão de 50. Tem outro que Deus chamou para ser capitão de 30. Outro de 200, outro de 280. A gente só precisa ser humilde para dizer para Deus: Deus, se eu dei conta desses 10 aqui, e o senhor achar que eu presto para cuidar de mais 5, arruma mais 5 aqui. Depois que já tenho 5, senhor, eu já calejei um pouco, eu sei que ainda estou aprendendo, mas se o senhor achar que eu presto, manda mais outros 5, aí vira 20. O duro é quando a gente acha que sabe e não sabe. O nome disso é neófito. Neófito é aquele que não sabe, acha que sabe e briga com o outro para dizer que sabe aquilo que ele não sabe. Isso é um neófito. É uma luta isso. Você vai ensinar, parece que fecha a cabeça. Mas quando essas pessoas são colocadas, Deus usa essas pessoas. E o povo vai bem, a congregação vai bem, aquele grupo vai bem. E as coisas de maior peso, aí traz para o pastor da igreja. É assim que funciona. Delegar, irmãos, requer convicção do chamado. Por quê? Se a gente não tiver convicção de que foi Deus que nos colocou, a gente vai brigar para se manter. Se foi a gente que conquistou, se foi a nossa capacidade, a nossa sagacidade, a nossa inteligência que conquistou, a gente vai brigar para manter. Mas se foi Deus que pôs, quem colocou, sustenta. Por isso não precisa ter medo. Olha para o vizinho e diga: entendeu? Só briga por mantença de posição aquele que não tem convicção de quem colocou ele lá. Entende? É assim. Agora, há casos que fogem da alçada. Por exemplo, a Bíblia conta a história de um moço chamado Zelofeade. Zelofeade foi um homem importante. E naquela rebelião de Coré, o Zelofeade ficou do lado honesto, sério, justo. Não participou da rebelião. Só que este Zelofeade não gerou filho homem, só gerou filha. E a lei, que todo mundo conhecia, dizia que quando um homem morresse e não deixasse filho homem herdeiro, só deixasse mulher, a herança daquele homem ia para os irmãos dele, para os tios das meninas. A lei era desse jeito. Aí as meninas foram conversar com Moisés. Por quê? Porque elas passaram as instâncias, mas é um caso que só Moisés poderia julgar.
Aí elas falaram com Moisés e disseram assim, volta uns versos aí. Mais um. Mais outro. Mais outro. Aí. Aí a linhagem desse Zelofeade. E ali tem as meninas, os nomes das meninas. Você que vai ter neném daqui a pouco, que é nome bonito para suas filhas, olha lá. Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Os nomes bonitos, né? Essas eram as meninas filhas do Zelofeade. Elas foram conversar com Moisés e disseram para ele assim: o pai morreu lá no deserto e ele não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas ele morreu no seu próprio pecado e ele não teve filhos. Por que vai tirar dele, do nosso pai, da nossa família, o nome dele? Porquanto ele não teve filhos. Dê a possessão para a gente. As meninas estão dizendo isso. A lei dizia que não podia. A lei dizia que tinha que passar para os irmãos dele. Olha o que acontece. Moisés levou a sua causa para quem? Perante o Senhor. Por quê? Tem coisa que nem o Moisés resolve sozinho. Ele vai falar com Deus. Quando ele falou com Deus, Deus respondeu. E olha o que Deus disse: as meninas têm razão. Gente, quem fez a lei? A lei é de quem? De Deus. Mas o pedido das meninas fez Deus mudar a lei que ele mesmo tinha feito. É a primeira vez na história que Deus mudou a lei que ele fez. Deus mudou a lei por causa de um pedido. O pai era um homem sério, honesto, decente, morreu. A lei dizia uma coisa, as meninas vão conversar com Moisés, Moisés vai lá e fala com Deus, e Deus responde. Como é que é a resposta de Deus? As meninas estão certas, dê a possessão a elas, entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai vai fazer passar por elas. Vai dizer para os filhos de Israel, quando alguém morrer e não tiver filho, então vocês vão passar a herança para sua filha. Deus mudou a lei. Entendem? Por quê? Porque era um caso de grande monta, era um caso de grande repercussão. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que Jetro, o sogro de Moisés, deu a ele conselhos tão preciosos que facilitaram a vida do povo, facilitaram a vida de Moisés e deu a ele condição de ir mais longe um pouco. Irmãos, a visita de Jetro para Moisés trouxe para ele sabedoria, experiência e capacidade de organização. Então diga aí: sabedoria, experiência, capacidade de organização. Moisés seguiu o conselho, como vocês leram lá. Quando Moisés seguiu o conselho, isto virou uma bênção, porque as questões mais profundas ele tinha tempo para examinar, e as questões menos profundas tinha gente habilitada, preparada para cuidar. Jetro foi um homem inspirador, influenciando a ponto de gerar impactos positivos no mundo judiciário de Israel. Entendem?
Um dos principais ensinamentos de Jetro para Moisés foi a importância de delegar. Delegar e distribuir tarefa a gente séria, decente, correta. E depois essas pessoas prestam conta. Se você tiver alguém que não presta conta, ele não é digno de estar lá. Então, Jetro também ensinou a importância de estabelecer um sistema de justiça onde as pessoas todas conhecessem a lei, mas os anciãos declaravam as sentenças de acordo com aquela lei. Ou seja, as deliberações que eram trazidas fluíam, não tinha uma justiça parada como nós temos hoje. Não havia atropelos. Se o tribunal é para tal grau de recurso, é para aquilo, não é para outros. Entende? Jetro também ensinou a Moisés a ouvir conselhos. Ouvir conselhos. Quando a gente lê isto, a gente percebe como Deus usou esse homem para dar conselhos que encorajam, e que encorajam a ouvir. Tem muita coisa que a gente perde porque não ouve. Minha mãe diz: quem não escuta conselho, escuta coitado. Minha mãe diz isso sempre. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Os conselhos dados por Deus através de pessoas assim são maravilhosos, portentosos, e faz a gente viver melhor e mais. Quando você lê o Provérbios capítulo 12, você vê uma série de conselhos, e se nós observarmos cada um deles e pedirmos ao Espírito Santo que está em nós para ele nos ajudar, nós vamos ter o fruto do Espírito Santo visto na nossa vida. A nossa vida será mais leve em família, mais leve em todos os sentidos. Aqui há um grupo de conselhos de comportamento, um grupo de conselhos sobre sentimentos, um grupo de conselhos sobre família e um grupo de conselhos sobre vícios. Estão todos aí. E isto nos faz concluir que as perguntas apresentadas em forma de conselhos é para nos chamar a pensar. E se a gente abrir o coração para pensar, nós vamos viver melhor, viver mais, viver bem. E tanto a gente como aquelas pessoas que nos cercam serão abençoados. Por quê? Porque a sabedoria nos chama a aprender cada vez mais, e aprendendo, crescer cada vez mais com os grandiosos conselhos que vêm da parte de Deus. Amém, pessoal? Amém. Ficou muito pesado hoje? Que Deus abençoe a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor.